Valendo. Boa noite, rapaziada. Boa noite para quem está na reunião ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo gravado. Rapaziada, é o seguinte, eu vou dividir em 3 reuniões para a gente tratar sobre audiência de instrução, tá? Até tirei um pouco de sarro que minhas audiências de instrução e julgamento fogem um pouco do padrão. Elas têm uma pitadinha de discórdia no meio das minhas audiências de instrução. Vou mostrar para vocês algumas, tá? Vou pegar ali e puxar no ProJude, no Essage, umas audiências para poder mostrar para vocês como que funciona, como que é na prática e como que eu faço. Assim, começando, como que foi a preparação dessa reunião? Eu normalmente, antes da reunião, eu crio o mapa mental, né? E dou uma pesquisada para ver se faltou alguma coisa, se tem algo a mais para eu acrescentar, se tem mais alguma informação para trazer para vocês. E, assim, com muita alegria, eu não encontrei nada a mais do que eu faço em audiência para trazer de outros, até de outros professores e juristas aí que também vendem curso, que vendem grupos. Procurei no deles para dar uma olhada o que eles passam para vocês. E, assim, não chega nem perto do que realmente é uma audiência de instrução e julgamento, tá? A audiência de instrução é o momento mais importante do processo, de longe, tá? Muito mais importante do que qualquer outra fase. Salvo raras hipóteses de produção de prova antecipada, né? Produção antecipada de prova, alguma cautelar, assim, mas a audiência de instrução é o ponto fundamental do processo, onde define a absolvição ou a condenação, ou o nível, né, o impacto dessa condenação. Então, como eu vou fazer? Hoje eu vou trazer um pouco mais da parte preparatória dela, mais da parte prática mesmo, tá? Sem tanta teoria, sem tanto direito, mas de como realmente funciona a audiência de instrução. E as outras partes, a parte 2 e parte 3 da reunião, daí eu já vou falar da parte chata, de falar sobre direito, falar sobre processual, parte processual, e trazer daí o lado que a gente precisa saber também, por mais chato que seja, a gente precisa saber como que funciona dentro do direito, a parte de código, né? Mas hoje eu vou trazer a parte prática para vocês, desde a preparação do cliente, preparação de testemunha, coloquei ali numerado certinho, né? Como que funciona durante a audiência, as estratégias que eu utilizo durante a audiência, que são muito diferentes, às vezes, que outros colegas usam. Acredito que a forma que eu faço audiência não tem correlação nenhuma com a forma que o Galo faz audiência, né? O Galo é muito mais técnico e centrado, eu puxo a audiência muito mais pro emocional. Então, vou tentar mostrar isso para vocês e cabe a vocês saberem como se portarem, né? Tem gente que, por exemplo, o Messias, que trabalha comigo, ele não consegue fazer audiência da forma que eu faço. Ele é muito mais centrado, ele é muito mais sério. Eu, quando faço audiência, eu sou muito mais, vou muito mais pro emocional. Eu trabalho muito mais com as sensações e as emoções que a outra pessoa que está do outro lado, ela está sentindo naquele momento da audiência, tá? Então, vamos iniciar pela preparação do cliente, beleza? Assim, a gente sabe o impacto que a audiência de instrução tem na vida do cliente, a gente sabe o que ele passa, qual que é o sentimento que ele tem naquele momento. Se você, advogado, fica nervoso em saber que tem uma audiência de instrução e julgamento ali no dia seguinte, né, que você tem uma audiência, daqui uma semana você vai ter audiência, você já fica ansioso, já sofre por antecipação, já tenta buscar se preparar porque vai enfrentar aquilo ali. Imagina o cliente, que a vida dele depende daquilo, né? Então, se você está nervoso para fazer audiência de instrução, o cliente está 10, 100 vezes mais nervoso, né? Então, assim, primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês, para ver o que vocês fariam na situação. Qual seria a primeira coisa que vocês falariam com o cliente?
na hora de preparar ele para audiência? Palpites. Todos vocês querem falar ao mesmo tempo? Calma, rapaziada. Um por vez. Boa noite, bom dia, boa tarde. Oi, Dai. Tudo bem? Nem falei com você hoje, Dai. Tem um palpite, Eu, Dai? não, Não. espero ter contribuído. A Dai é maravilhosa. Ah, gente, é o seguinte, ó. Teve uma audiência de custódia que eu transmiti, tá? Não chega nem ao perto do nível de uma audiência de instrução. O que que eu fiz no começo da audiência? Eu comecei a trocar ideia com o cliente, comecei a conversar com ele com um único objetivo, de diminuir a adrenalina que ele estava sentindo na situação, tá? Esse era o único objetivo que eu tinha na conversa com o cliente. Por quê? O cliente, com o nível de adrenalina dele lá embaixo, ele consegue pensar, raciocinar melhor, ele consegue falar melhor, ele consegue montar na cabeça dele o fluxo de ideias para o caso. Então, assim, primeiro ponto, você precisa quebrar esse nervosismo do cliente. Como que eu faço para quebrar esse nervosismo? Primeira coisa que eu pergunto para o cliente, como que você está? Tá tudo bem? Como que você está se sentindo para hoje? Começa a trocar ideia assim, doutor, eu estou nervoso, faço alguma piada. Normalmente minhas piadas são sempre as mesmas, chatas, sem graça, mas o cliente sempre dá risada, né? A última vez eu peguei e perguntei para o cliente se ele queria mandar recado para a esposa dele. Daí ele pegou e mandou um recado, eu gravei no celular, falei, mandei o recado para tua esposa, ele estava preso, né? Na sequência eu falei para ele bem assim, cara, dê graças a Deus. E ele, por quê, doutor? Por quê? Daí eu, porque você é feio desse jeito e você ainda tem mulher lá fora. Peguei e soltei essa, o cliente começou a dar risada e esqueci, cara, ele começou a rir e ele esqueceu toda aquela adrenalina que ele tinha. O cara ficou bem mais leve. Eu tirei sarro da cara dele, tipo, trouxe ele para outro, mudei o foco dele e a adrenalina do cara baixou. Ele ficou muito mais coeso nas coisas que ele estava me dizendo. Então, assim, primeiro ponto, conversa com o cliente, algo que não tenha correlação nenhuma com a audiência, para você conseguir diminuir esse nível de adrenalina e o seu cliente ter uma condição melhor na frente do juiz, tá? Segundo ponto, quando você vê que o papo com o cliente já diminuiu a adrenalina dele, não adianta também chegar você e o cliente nervoso. Você não vai conseguir diminuir a adrenalina de ninguém se você tiver mais nervoso do que o cara, tá? Segundo ponto, relembrar o caso, ponto a ponto, né? Preparar o cara. O que que eu faço? Eu não preparo o cliente um mês antes da audiência. E eu já aviso para o cliente, eu não vou te preparar um mês antes. Por quê? Porque vai chegar na data da audiência, o cara não vai lembrar mais do que tem que falar. E eu vou ter que preparar o cara 2 vezes. Então, o que que eu normalmente faço? 2, 3 dias antes, eu faço um parlatório com ele e arrumo toda a situação da audiência. Quando chega no dia antes da audiência começar, eu peço para conversar com o cliente de novo, né? Eu peço ali, posso falar com o cliente antes da audiência? Beleza, eles me dão 10 minutinhos. Como eu já repassei com o cliente todo o caso, eu relembro o caso com ele, mas de forma mais célere, mais coordenada, porque eu já passei, eu já troquei aquela ideia de 40 minutos com o cara, aquela ideia de 1 hora, eu já troquei uns 3, 4 dias antes. Então, no dia da audiência, eu só venho assim, só ponto fundamental, lembra disso, disso, disso e disso. Beleza? Entendeu? Porque daí, o que acontece? Como eu conversei com ele 3, 4 dias anteriores, o cara já passou, ele está dentro de uma cela, ele e as paredes. O cara já passou 3, 4 dias remoendo tudo que eu falei com ele. E achando falha, e achando ponto, achando detalhe. Então, quando chega no dia, ele já vem com aquela bagagem de dúvida. Na hora que você conversa com o cliente, ele já descarrega em você a bagagem de dúvida. Então, daí, o que você tem o trabalho de fazer? Ser pontual. Só que nem como se fosse um quebra-cabeça faltando meia dúzia de peças. Você só chega e encaixa essas peças para o cliente matar de vez as dúvidas que ele tem e o cara chegar preparado para falar, né? Na sequência que preparou os fatos, eu já antecipo para o cliente 2 pontos, tá? Você tem 2 opções. A primeira opção é você ficar em silêncio total. A segunda opção é você contar o que aconteceu. Eu coloco para o cliente isso.
você, como advogado, não assuma uma responsabilidade que não é sua, tá? Não chegue para o cliente, a sua posição é ter a técnica de colocar na mão do cliente as opções que ele tem. E quem escolhe o que vai ser feito é o cliente, tá? Não traga essa responsabilidade para você. O cliente tem a opção de contar o que aconteceu, de confessar. Ele tem a opção da negativa de autoria. Ele tem a opção de um silêncio parcial. Ele tem um mar de opções. Cada processo você vai ver quais são as opções que ele tem. E cabe a você chegar para ele e colocar na frente dele: ó, suas opções são essas. Se ele falar, eu quero falar, doutor, você vai colocar para ele: você quer falar tudo? Você quer falar, quer que só eu pergunte para você? Você quer que eu deixe que o Ministério Público te pergunte? Você coloca isso para o cliente. E caso você veja que a confissão, normalmente confissão, são casos que praticamente perdidos, que você tem que tentar a pena mínima. Você tem que tentar se abraçar na pena mínima do cara. Então, caso de tráfico, o cara foi pego lá transportando na BR 300 quilos de maconha. Porra, o cara foi pego em flagrante com 300 quilos de maconha numa blitz. Entendeu? Vai salvar um cara desse como? O cara tá condenado. Então, o que você tem que brigar? Você tem que brigar por um tráfico privilegiado, você tem que brigar por alguma situação assim. A confissão em si não vai trazer a redução de pena dele, mas não vai trazer prejuízo para ele, né? Então, você colocar esse cara para responder juiz, responder Ministério Público, contar tudo o que aconteceu, não tem ônus. Agora você pega um cara que estava andando na rua, foi abordado pela polícia, pela vontade da polícia, sem fundada suspeita, e sofreu agressão, foi levado para a delegacia, confessou em sede policial, e agora chegou na frente do juiz. Você colocar um cara desse, que às vezes não tem uma boa dialética, não fala direito, colocar um cara desse para responder todo mundo, pode ser um tiro no pé. Porque você tem uma tese em cima do fato, em cima do direito, que seria a fundada suspeita, por exemplo, que você consegue trabalhar depois. Então, o que você tem que fazer? Você tem que explicar a tese para o cara, colocar a tese na mão do cara e perguntar: ó, você pode confessar e ter uma redução, você pode ficar quieto, calar a boca, e a gente brigar por isso, isso e isso. E o cliente decide, entendeu? Só que o que o cliente decidir, caso tenha pergunta do Ministério Público, cabe a você, advogado, antecipar para o cliente que o Ministério Público vai perguntar, para o cliente não ser pego desprevenido, tá? Então, assim, o pré-audiência, antes da audiência de instrução, são os pontos mais importantes que eu vejo, são esses, tá? Na sequência, um problema que a gente tem sempre, tá? E você pode fazer o melhor trabalho possível, sempre vai ter, testemunha, tá? Testemunha é a pior coisa do mundo. Quando você rola a bendita da testemunha, a testemunha acha que ela vai ser o astro do processo e ela vai salvar o dia, né? Porque o problema da testemunha é que às vezes ela quer falar demais, mais do que ela tá ali para falar, né? Então é importante também preparar a testemunha. Eu tive um problema seríssimo com testemunha esses dias. Vou abrir o processo aqui e vou colocar para vocês assistirem qual foi a treta com a testemunha, para vocês entenderem, e daí depois eu vou perguntar para vocês o que tem que fazer com a testemunha. Deixa eu achar só o processo. José. Deixa eu achar. Qual é o processo do menino aqui? Achei. Audiência. Instrução. De audiência. Aqui. Gente, é o seguinte. Essa aqui é uma testemunha de defesa, tá? Eu arrolei essa testemunha. Antes da audiência, eu preparei as testemunhas. Cara, tem gente que vocês vão ver professor falando, não, testemunha não se prepara,
porque testemunha não se fala com testemunha antes, porque você pode acabar interferindo no depoimento. Cara, papo, tá? Papo. Testemunha de defesa se prepara, ponto. Por quê? Porque se você prepara a testemunha, a chance de dar cagada lá na frente é menor. E mesmo você preparando testemunha, dá cagada. Aqui é um exemplo de cagada que deu com uma testemunha que foi preparada, tá? Fazer um resumo bem rápido do processo. Ah, meu cliente, meus dois clientes, eles estavam na frente da residência. Estavam na frente da residência. A polícia, o BOP, abordou os clientes e entrou para dentro da casa com os clientes. Teoricamente, o cliente tinha autorizado pelo BOP, os policiais disseram que ele tinha autorizado a entrada e localizaram 300 e poucas pedras de crack dentro da residência, tá? O que que acontece na situação? O depoimento dos policiais, o primeiro policial, no depoimento dele, já estava falando que ele abordou o cara dentro da residência. Eu sei que eles abordaram fora, mas eu fui fazendo as perguntas e o cara já estava falando que abordou dentro da residência. Então, o processo estava na minha mão. O processo estava feito. Eu já tinha conseguido. Eu consegui fazer o policial do BOP responder que abordou dentro da casa, antes do cara sair. E daí vem a minha testemunha, que eu tinha conversado, preparado, falado, contado a história. E agora vocês vão ver o desastre que essa menina foi. Gravando. Estão escutando aí, Boa rapaziada? tarde, Milena. Boa tarde. Sim? Não? O seu Tá de nome boa aqui, tá de completo, boa. por gentileza? Milena Camargo Stenchak. Milena, conhece o Endrius de Souza de Oliveira Sim, e o José Henrique de Góes de Matos? sim. É parente, amiga ou inimiga de algum deles? Amiga do Andrews. Primeira coisa, É eu falei para amiga ela. íntima ou conhecida? Primeira coisa, eu falei para ela, vocês não são amigos, vocês são no máximo conhecidos. Porque se vocês são amigos, você sai de testemunha e vira informante. Falei isso para essa criatura umas 10 vezes. Umas 10 vezes. A juíza pergunta: você é amiga? Sou amiga do Endres. O pior foi uma vez uma testemunha que a juíza perguntou se ela tinha interesse no resultado do processo. A testemunha me falou: tenho, eu quero que ele seja absolvido. Eu falei: puta que pariu, mano. Então, assim, ó, se você não prepara, se você prepara, a gente já sofre isso. Imagina sem preparar, tá? Amiga íntima da mulher dele. Mais ou menos dos dois. Certo. Então, tendo em vista que relatou que se considera. No final, ela fazer isso me salvou. Porque se vocês acham que ela falou besteira até aqui, ela falou muito mais depois. Ela, ela, ela desmentiu os policiais. Os policiais falaram que abordaram dentro da casa e que não tinha autorização. Ela falou que escutou o Andrew dar autorização para dentro da casa e foi abordado fora. Seguimos. Amiga íntima será ouvida como informante. Eu passo a palavra à defesa, doutor Renato. Boa tarde, Milena, tudo bem? Milena, você se encontrava no local no dia do fato? Não, fomos encontrados na rua. Tá, você pode me descrever o que aconteceu no dia? O que aconteceu é que nós estava andando na rua. Outro ponto. Eu tinha conversado com ela e avisado, porque foi uma reunião em grupo, tá? Tinha assim, eram 8 testemunhas. Eu fiz uma reunião com as 8 testemunhas, como aqui no Meet, todo mundo reunido. E eu falei para todo mundo: ó, vocês encontraram eles dentro da casa, vocês não estavam na rua. E isso, cara, eu contei tudo. Contei tudo. E ela, acho que ela não escutou nada do que eu falei, essa criatura aqui. Estávamos na metade da rua quando eles pararam para enquadrar dois piá que estavam na porta de uma casa que nós tínhamos acabado de sair. Ele estava na casa da frente e a casa de trás era do Andrews.
Aí nós já estava na metade do caminho quando eles chamaram nós para dentro para voltar para trás. No caso, nós foi pego na rua e levado para dentro da casa. Tá, nessa hora eu queria matar ela, o Andrew estava do lado dela, queria matar ela, as outras testemunhas que estavam perto dela queriam matar ela, tava todo mundo querendo matar essa mulher, tá? Daqui foi pior. Vocês querem que continue o dela ou vocês já entenderam? Continua. Continua. Bala. Continua. A situação de terem jogado um estojo com droga. Você acompanhou toda a situação. Eu preciso que você descreva ela com detalhes, tá? Você acompanhou tudo. Alguém jogou o estojo com drogas? Onde estava o Andrew e o José no momento da abordagem? Preciso que você descreva com detalhes tudo. No momento da abordagem, o Andrew estava comigo na rua. Nós não estávamos na casa. Aí Cara, eles entraram para dentro com ele, só que eu eu não entrei para dentro junto, eu fiquei para fora da casa. Eu não entendi o que aconteceu dentro da casa, entendeu? Quando abordaram primeiro o Andrew e o José, ou abordaram outras pessoas antes? Foi abordado outras pessoas antes. Aí ela me salvou. Nesse minuto ela me salvou. Que abordaram um tal de Renan antes, que não foi Quem são as levado, não foi pessoas que foram arrastado. abordadas antes, você sabe? Não sei dizer. Não sabe dizer o nome? Não. Você visualizou o momento que a polícia entrou dentro da residência? Sim, Você visualizou se foi pedida autorização para algum morador ou eles simplesmente entraram na residência? Nessa hora eu tinha mandado mensagem para o Andrews, eu tinha mandado uma mensagem, eu não lembro como que foi que eu mandei mensagem, mas eu disse alguma coisa assim, ela tá fodendo com vocês. E ele tava de frente para ela. Eu acho que ele fez uma careta para ela e ela, tipo, a guria deu uma gaguejada, assim, ela deu uma perdida no... simplesmente eles entraram, eles pediram autorização para o Andrews. Mas daí simplesmente foram entrando. Sim, Sem mais perguntas, excelência. Encerra por aqui antes que ela me Perguntas, foda doutor mais. Messias. Ó, a parada que ela deu. Tá vendo essa parada que ela deu olhando pro celular? Era a mensagem no WhatsApp dizendo que ela tinha que falar. Sem mais perguntas, excelência. Perguntas pelo promotor de justiça, doutor José Carlos. Obrigado, silêncio. Boa tarde, Milena. boa tarde. Milena, você disse que os policiais pediram autorização para o Andrews para entrar na residência. O Andrews concordou com o ingresso dos policiais? Sim, concordou. Ok. Os policiais entraram em quantas residências ali? Foi 3. Uma era do Andrews. Isso. De quem eram as demais residências? As demais residências era do José e a outra residência era a casa da frente, que era dos pais dele. Uhum. Dos pais do Andrews. Certo. A droga foi encontrada em quais residências? Eu não sei dizer, porque eu não entrei junto na casa. Eu fiquei para fora. O José que você se refere é o José Henrique de Góes de Matos? Isso. Uhum. E o José chegou a autorizar também os policiais a entrarem na residência dele? Isso eu não sei te dizer se ele confirmou. Porque nós estávamos na frente da casa do Andrews, eles foram pro lado. Certo, Milena. Eu te agradeço, então. Muito obrigado, tá? Isso aqui é uma testemunha catastrófica, tá? Então, assim, vocês entenderam qual que é a caminhada da ideia da testemunha. Opa, fechei aqui, deixa eu voltar. Calma aí, aqui. Então, assim, é extremamente importante conversar com a testemunha antes, tá? Principalmente quando ela tem um grau de instrução muito baixo. Isso a gente consegue ver nitidamente quando está conversando. Fazer os alertas do que ela pode e do que ela não pode falar. O que eu digo quanto a isso é situação que nem essa falou, que é a amiga íntima, que
assim, elementos que tirem a testemunha do grau de testemunha para informante. É amiga íntima, tem convívio, frequenta a casa, qualquer elemento que traga proximidade dela para o réu, você alerta a testemunha que ela não pode falar. E dê exemplos para ela, né? Fala que é só conhecido, dê exemplos, porque se chegar na hora, você falar só não pode fazer e chegar na hora, a testemunha vai falar besteira, tá bom? Então, assim, ponto extremamente importante na preparação da testemunha, tá? E procura trazer para a testemunha quais são os elementos importantes que ela precisa mostrar para o juiz, tá? Não faça que nem essa. Nossa, eu fico com raiva de assistir o replay dessa porra, dessa testemunha falando, cara, para vocês entenderem o nível, né? Mas é extremamente importante que você troque uma ideia e deixe tudo bem claro para a testemunha, para não ter esse estresse. Beleza? Seguindo, situação de durante a audiência, tá? Finalizou ali a preparação do cliente, preparação da testemunha, fez os alertas, se inicia o procedimento. Eu mostrei para vocês a audiência do Andrews, eu vou mostrar para vocês mais 3 audiências, tá? 3 audiências que são legais de se assistir. Beleza? Primeiro eu vou começar pela audiência. Calma aí, compartilhar essa página. Vou procurar aqui. Todos. Opa. Zampoli. Aqui. Giovanni Zampoli. Esse mesmo. Esse aqui é um caso maravilhoso que me deu 1 semana de fama e que traz uma lição importantíssima sobre controle emocional durante a audiência, tá? Foi nessa... Aguenta aí, gente, que eu já vou achar já o... Réu. Defesa. Aqui. Capote, acusação. Cadê o cara? Micael, tá aqui. Micael. Acredito que seja aqui. Acho que foi um. Aqui é a 6. Então, tá na 5. Essa aqui mesmo. Vou fazer uma coisa que é rapidinho, gente, vai ficar mais fácil. Abrir em outro... o que eu fiz? Abrir... Deixa com vocês. Doutor, eu expus essa informação nos autos. O delegado, não sei se ouviu ou não. Deixa eu adiantar rapidinho. Já chega em mim. Não sei se ele concordou. Doutor, eu há pouco até comentei que não recordo das oitivas dos usuários de drogas dessa operação. Eu não vou saber dizer.
Adiantar que é longo, rapaziada. Alguém sabe como que é adiantar Que ali ele esses estava vídeos do... Alguém sabe como adiantar esses vídeos aqui sem ser... realmente adquirindo Eu não consigo adiantar assim? aquela droga. Alguém tem conhecimento sobre isso? Não faço a mínima ideia. Ô, Rê, Oi. Rê, vez de você clicar em cima do link ali, você tem que apertar no videozinho. Aí Qual você videozinho? consegue... consegue jogar a tela ali quando você abre Aqui. isso, Consigo. só para eu ter... Clica nesse negocinho, não no link, você clica Ai, como é que eu vou explicar? Isso, Aqui? tem que formar a Eu consigo- mãozinha. Eu Não, consigo daí ele vai... adiantar? Consegue, daí é como se estivesse no YouTube, assim, sabe? Você consegue adiantar Nossa, clicar valeu. até o minuto que você quer. Minha vida usando de outro jeito. Mas não é no com a mãozinha no link, ele é no coisinho do lado mesmo. Aquele... Ah, tá. Agora é bom. Conseguiu? Tá, agora eu consigo puxar mais fácil. Nossa, valeu, ué. Eu passei minha vida usando do outro jeito. Viu? Você disse que eu não ensino nada no grupo, né, seu mal agradecido? Tá. Aqui, ó. Aqui. Deu certo? Deu certo. Estão conseguindo ver? Não, compartilhar isso Com o aqui. seu vendedor, Agora sim. com o seu comprador, e tem um outro Estão conseguindo ver aí? Sim. Agora sim. Responde que eu tô com a tela cheia aqui. Eu Sim. não consigo ver Sim, você. aham. Sim. Tá? Gente, Sim. o seguinte, isso aqui foi uma operação, tá? Uma operação que rolou em Guarapuava. Quem estava sendo ouvido era um investigador que tocou toda a operação, beleza? Foi um delegado e esse investigador, o Micael. Qual que era o ponto? O meu cliente, ele não foi pego com droga, foi encontrado mensagens do meu cliente trocando com outra pessoa, enviando imagens da droga. Só que as imagens estavam com aquele timbre de encaminhado. Então, o que eu queria dizer? E não era droga que estava na mão do meu cliente. É a imagem que ele recebeu de um celular e encaminhou desse celular para outro. Então, ele não estava com a droga com ele. Era isso que eu queria trazer. Entendeu? E era isso que eu estava questionando ele. telefone que ele usa no seu dia a dia. Ele pode ter mandado sair mensagem dele para ele mesmo, tendo 2 celulares. Então não quer dizer que ele recebeu de terceiros isso. Mas os autos não se tratam de suposição, né? Então, assim, daí o que aconteceu? Ele criou uma suposição que o meu cliente podia ter enviado de um celular dele para um outro celular dele e do celular dele para outra pessoa. Daí a importância de dominar a situação. Porque daí o que eu respondo para ele? Se tiver outra forma, peço que o senhor retrate aqui no depoimento qual é a outra forma. É que assim, doutor, supomos que o teu cliente seja um traficante experiente. Ele tem um telefone para contato com o seu vendedor, com o seu comprador, e tem um outro telefone que ele usa no seu dia a dia. Ele pode ter mandado sair mensagem dele para ele mesmo, tendo 2 celulares. Então não quer dizer que ele recebeu de terceiros isso. Mas os autos não se tratam de suposição, né? Então, assim, supor que ele tinha... Supor que ele tinha um outro telefone, uma outra... Assim, tá criando uma suposição dentro dos autos e os autos não se tratam disso. Necessariamente, uma mensagem encaminhada significa que veio de um outro número. Só responda com sim ou não. Necessariamente, uma mensagem encaminhada significa que veio de um outro numeral. Doutor, Sim, só pela ordem. A testemunha, o senhor questionou a testemunha perguntando se essa mensagem pode ter vindo de terceiro. A testemunha respondeu, pode ter vindo de terceiro, como também pode ser dele próprio de um outro número. O senhor também perguntou com base numa suposição que pode ser de um terceiro. Esse é o segundo depoimento de testemunha. Eu não, em nenhum momento no primeiro depoimento, eu peguei a palavra da doutora. Hoje, mas é questão de pegar a palavra ou não. Doutora, é minha palavra.
Licença que eu tô dizendo agora, doutor. Eu só estou interferindo doutora, aí, porque isso não é suposição, foi uma própria pergunta que o senhor fez. O senhor fez a pergunta, a testemunha está respondendo. Eu quero que ele responda um sim ou não. Doutora, não tem o que a senhora me interferir na minha pergunta? É só para ter uma resposta sim ou não dele. Assim, se ele, o senhor perguntou com base numa suposição. Ele está respondendo com base numa suposição. Agora a defesa está com a palavra e eu que estou falando, doutora. Doutora Dunia, a testemunha já respondeu ao seu questionamento, doutor? Não respondeu da forma que eu queria. Eu quero uma resposta com sim ou não, e eu estava elaborando a pergunta para ele responder com sim ou não. Então, sim? por favor, pode prosseguir. Com a resposta deixa eu repassar para a doutora Dunia para ela entender. Com a resposta sim ou não, fica muito mais fácil para tanto acusação quanto defesa, em sede de alegações finais, poderem se encontrar num processo onde tem 6 horas de depoimento, doutora. Então, se a senhora pode colaborar, não corte a palavra da defesa, nem a minha, nem do doutor Loedi, nem do doutor Virmão. Nenhum dos doutores aqui está atrapalhando o depoimento da doutora. E no primeiro dia de depoimento, a doutora fez isso. Hoje a doutora fez de novo, parece que a doutora quer ser juíza. O concurso público para juiz é outro, não é o que a doutora prestou. Por favor, não tem questão disso. O senhor está com a palavra, doutor. A doutora Dunia... Não, mas doutora, mas é que é uma falta de respeito atrás da outra. E, desculpa, doutora, a gente está no... Ai, gente do céu. Como que eu saio do tela cheia isso aqui? Voltando. Então, assim, ó, audiência de instrução, muitas vezes você vai se deparar com isso, tá? Eu me deparo mais do que o padrão, beleza? Eu trouxe isso porque eu tive que fui interrompido várias vezes, eu tive que ter um controle emocional tremendo para não me perder na minha linha de raciocínio. Eu tive que ser combativo ali, eu tive que... cara, não é fácil enfrentar o Ministério Público e o juiz que estão do outro lado ali, debater com eles. Não é algo simples. Eu, há 10 anos atrás, quando eu comecei a advogar, eu nunca na vida ia fazer isso. Eu nunca ia fazer isso. Eu não tinha controle até onde eu poderia chegar, até o que eu poderia falar. Nunca eu ia falar assim com o Ministério Público. O concurso público que você fez é outro, não é para juiz. Quando que eu ia falar com um promotor desse jeito? Nunca. Só que assim, quando você se sente preparado, quando você se sente confortável, quando você está dentro da tua área, quando você está dentro do teu espaço, não interessa o que vem contra você. Não interessa a forma que vão te tratar. Você tem controle do direito, você tem controle processual, você sabe quais são as suas obrigações com o cliente, você sabe até onde a outra parte pode chegar contra você. A partir desse momento onde você sabe o local de cada um, você consegue ser combativo. Você consegue ir contra esse tipo de arbitrariedade que tem. Deu para ver ali, foi sucessivo. Às vezes que ela tentou cortar a minha palavra, que ela tentou cortar a linha de raciocínio. Por que o Ministério Público faz isso? Porque se ele consegue cortar a linha de raciocínio da defesa, se ele consegue, isso é muito usado em júri, tá? Se ele consegue cortar a linha de raciocínio as perguntas da defesa, a forma que a defesa está tratando o fato, é ponto para ele, né? Se eu conseguir demonstrar ali naquele momento que a foto que demonstrava a possível traficância, que aquela foto não veio do celular do meu cliente, se eu estava conseguindo demonstrar isso, eu derrubava a acusação. O meu cliente não estava com aquela droga. Meu cliente não tinha correlação com aquela droga. Ele encaminhou uma imagem. Ponto. E acabou. Então, o que acontece? A promotora, vendo que isso ia acontecer, o que ela tentou fazer? A todo custo interromper. A todo custo, ela tentar deturpar a minha linha de raciocínio para... assim, num lampejo, numa situação de inexperiência, eu simplesmente desisti da pergunta. Isso é mais comum do que vocês imaginam. A partir do momento que tem o embate entre o Ministério Público e a defesa, o advogado, muitas vezes inexperiente, nem por culpa do advogado, porque acabou de iniciar no criminal,
o advogado se sente um pouco coagido e desiste da pergunta, muitas vezes achando que ele está errado em fazer aquela pergunta. Se você tem convicção do que é certo e do que é errado na sua atuação, não tem receio de você continuar, de você combater aquilo ali, tá? Esse foi a situação de fugiu a palavra, combatividade da defesa. Esse foi o melhor exemplo que eu achei das minhas audiências, tá? Tem uma outra situação aqui, ó, uma outra audiência que eu vou trazer para vocês. Por isso que eu falo para vocês que minhas audiências fogem um pouco do padrão da audiência de todo mundo, porque as minhas dão muita briga. Minhas audiências dão tudo a briga. Deixa eu achar essa próxima aqui. Luiz. Esse cara aqui, ó. Você vê que virou uma açãozinha de honorários, né? Depois, né? Vou ter que achar o processo de outro jeito, porque eu fui desabilitado. Aguenta aí, gente. Luiz Antônio Ferreira, CPF. O que vocês acharam da primeira? Seus lindos, estão me ouvindo? Sim. O que vocês acharam da primeira briga? Primeira treta? Posso falar? Pode, claro que pode. Eu achei que você foi, assim, no equilíbrio, como você mesmo falou, perfeito, porque na nossa área, na advocacia criminal, a gente tem, no todo, né, mas nós, mais criminalistas, assim, eu acredito que a gente tem que ter a combatividade no sangue, mas eu já vi muito advogado, ele confunde o ser combativo com ser barraqueiro, desculpa o termo, mas eu não achei outro para colocar no lugar. Então, já vi advogado gritando, batendo na mesa, fazendo assim, que não precisaria o excesso daquilo para mostrar que ele está na razão dele ou no direito dele, enfim. Então, nesse exemplo que você passou, que eu já tinha visto, né, outras vezes na rede social, foi perfeito, assim, no equilíbrio correto, ao meu ver, né, e colocando a promotora no lugar dela. Agora, olha esse daqui, ó. Isso aqui é o mais normal de acontecer, tá? Não, mas posso pegar. Então, depois o senhor passa para mim, por favor, uma cópia por WhatsApp. Foi feitas perguntas, tá? Admitiu que a droga era dele. Feitas perguntas. Dentro dessa casa. Ele tinha a chave da casa? A casa estava fechada? A casa estava aberta. Parecia ser um lugar abandonado? Não. Dentro da casa? Isso, então assim, eu nessa situação, nessa diligência, eu estava responsável pela parte da segurança externa da equipe, e então eu fiquei ali observando um rapaz ali que também ele estava demonstrando. Adiantar um pouquinho, gente. Quando a doutora pediu se a casa era abandonada, porque o doutor caiu, ele não acompanhou o restante. Explique novamente, por favor. Entendi, cancelou minha reunião do nada. Foi conexão. Hoje está bem difícil. Aliás, desde ontem, doutor, está bem difícil a internet. Johnny, pode repetir, por favor, então? Bom, retomando, então, a casa não era abandonada, né? Não apresentava indícios de ser abandonada, muito pelo contrário, ela tinha pouca manutenção, né? Era uma casa mal cuidada, podemos dizer desse jeito, mas com certeza ela estava sendo usada para que a droga fosse homiziada naquele local.
Doutora, agora a palavra... pode falar, doutora. Não, só complementando, eu também questionei a ele, que o doutor não ouviu, a questão do segundo rapaz que estaria no local. Isso mesmo. Pode responder, Johnny. Então, nessa diligência, eu fiquei responsável pela segurança da equipe policial, permanecendo na parte externa ali, realizando a segurança do perímetro. E eu pude observar um indivíduo que apresentava demasiado nervosismo, inquietação, ficava tentando olhar o que estava acontecendo, com certo tom de preocupação. E assim que a equipe policial saiu com o restante da droga do acusado, eu pedi para que o comandante da guarnição abordasse. Agora vai começar a treta. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem bem policial militar? Conhecem bem como que eles são? Eu não. Inclusive, meu sogro, que está aqui em casa hoje, é policial militar. Tá. Qual que é o ponto fraco do policial militar? Orgulho. Pronto, respondeu. Cara, respondeu. De bate pronto, o Ulisses matou. Aquele indivíduo ali, ele foi abordado, apresentou um documento Vejam a continuação. com sinais grosseiros da Eu faço isso com todo policial militar. E ali na entrevista, na conversa pessoal com ele ali, ele forneceu o nome verdadeiro dele, o qual também encontrava um mandado de prisão em seu desfavor aí. Então ele foi preso, né, por falsidade ideológica, comprovado na delegacia, e além do mandado de prisão em desfavor desse outro indivíduo que estava na parte externa da casa. Pelo Ministério Público, eu acho que era isso, doutora. Ok, defesa. Boa tarde, soldado. Soldado, 2 pontos do seu depoimento que eu gostaria de ressaltar. Seguinte, ele não é soldado, ele é tenente. Ele é tenente. Eu chamei ele de soldado a primeira vez. Para pegar no ego. Você disse que o veículo não era condizente com o bairro. Qual que era o detalhe que ressaltava nesse veículo que ele não condizia com o bairro? Em primeiro lugar, eu sou tenente de polícia. Então, leia corretamente o boletim para você se portar comigo aqui. Primeira vez. Agora olha a segunda vez. Eu sou tenente de polícia. Em segundo lugar, a fundada de suspeita foi que o nosso serviço de inteligência do BOP já estava com o monitoramento desse veículo suspeito no local, no bairro Pilarzinho. Era um local extremamente suspeito onde ele se encontrava parado. É isso que eu quis dizer. Soldado, segunda vez, soldado. Em primeiro momento, aqui você é testemunha, tá? Em segundo momento... Soldado, sou tenente suspeito onde ele se encontrava parado. É isso que eu quis dizer. Soldado, em primeiro momento, aqui você é testemunha, tá? Em segundo momento... Soldado, sou tenente, por favor, eu quero respeito na audiência. O advogado fez uma pergunta. Eu gostaria que o senhor respondesse, por favor, tá? O senhor está desagradado pelo fato de ele ter chamado o senhor de soldado. Doutor, então, ele é o tenente... está agindo na condição de testemunha e por isso eu exijo respeito de ambas as partes. Doutor, o senhor está com a palavra e, tenente, o senhor deve responder ao questionamento feito pela defesa. Por favor, doutor Renato. Senhor Johnny, acho que fica melhor, a gente não tem problema de patente agora, né, senhor? Perfeito. Senhor Johnny, como que foi o momento que o senhor Luiz... Tem mais coisa boa nessa audiência, mas eu quero fazer uma pergunta antes para vocês. Por que eu fiz isso com ele? Para deixar ele com raiva? Desestabilizado? Para desestabilizar, eu acho. Porque se eu desestabilizar ele, toda aquela linha de pensamento que o policial militar criou de forma robótica para ele responder por leitura do boletim de ocorrência, ele perde a atenção. Ele vai responder o que realmente aconteceu, o que está gravado na cabeça dele do dia. Ele já esqueceu do que ele está falando. A partir daqui, ele perdeu completamente que nem disse a Grazi, perdeu completamente o foco dele. A partir daqui, a única coisa o único foco que ele tem é a raiva que ele está sentindo de mim. A raiva que ele está mirando na minha cara e ele está sentindo. É a única coisa que ele está pensando. Então, tudo aquilo que eu for perguntando para ele, ele vai responder de forma automática
inconsciente, como foi nessa audiência. Ele respondeu tudo de forma inconsciente, e tanto que o depoimento dele foi uma maravilha para a defesa, e tudo aquilo que ele ia falar, gravadinho, memorizado, como estava no boletim de ocorrência, que é um problema que a defesa tem muito, do policial militar sentar ali e simplesmente ler o que está no boletim de ocorrência. Simplesmente ele pegar e falar, ó, aconteceu isso, isso e isso. Tá, mas e tal coisa? Não lembro. E tal coisa? Não lembro. Aqui esse cara já tinha perdido o foco dele. Aqui esse cara já estava na mão da defesa. Entendeu? Então, assim, eu faço isso porque eu consigo me manter com a minha adrenalina baixa e eu consigo ter calma e tranquilidade de seguir minha linha de raciocínio, tá? Tem muita gente que não consegue, então não faz audiência da forma que eu faço. Toda audiência minha tem treta, tem briga. E são todas assim. Você vê, eu nenhum minuto eu xinguei ele, nenhum minuto eu tratei o cara mal, em nenhum minuto eu aumentei meu tom de voz, eu não aumentei tom de voz, eu me mantive ali, ó, da forma que eu tinha que me manter. E o cara se perdeu completamente, entendeu? Vamos seguir para vocês verem como foi o resto dessa daqui. Contou para os senhores que tinha mais material entorpecente na residência? Vou colocar a velocidade um pouquinho maior aqui, tá, gente? Durante a entrevista pessoal dele. Ele contou de boa vontade? Como foi o teor dessa entrevista? Preciso de detalhes. Bom, eu vou reportar novamente o que eu já havia dito. Tá muito rápido? Durante a abordagem policial, o indivíduo acusado por tráfico de drogas, ele falou que fugiu, ele está foragido, e dessa feita ele usou essa fuga dele do sistema penitenciário para estar traficando drogas para suprir as necessidades. Essa não foi a pergunta, senhor Giovanni. Data excelência. Essa não foi a indagação, excelência. A indagação foi muito objetiva. Eu perguntei qual foi o teor da conversa na entrevista entre o senhor Johnny e o acusado, para que o acusado informasse que dentro da residência dele havia mais material entorpecente. Eu quero que o senhor... Tenente, por favor, responda, então, qual o teor da conversa que levou a essa... Isso é normal. Como é que é, tenente? Uma entrevista normal, uma conversa normal, qual ele confessou que escondia mais drogas para suprir as necessidades da esposa dele. Doutor Renato. A questão vocês indagaram ele se havia mais droga, ele disse de boa vontade, o que vocês indagaram para ele, qual que foi o grau de argumentativo de vocês com ele, qual que foi o modo de persuasão, existiu alguma violência para cima do indiciado para induzir ele a falar que tinha mais entorpecente? Eu quero detalhes, senhor John. Bom, eu já falei para você que não teve nenhuma violência, não teve nenhuma indução, não teve nada. Simplesmente ele falou para nós que estava traficando drogas e tinha mais droga escondida para suprir as necessidades da família dele, o qual ele já tinha fugido do sistema penitenciário para que isso acontecesse. Senhor Johnny, eram quantos na viatura? Eu e mais 4 policiais. Você e mais 4. Qual era a sua função na equipe? Estagiário. Tá, e o que você faz? A segurança da guarnição policial. A segurança da guarnição policial. Quem foi o responsável por fazer a revista no indiciado, no réu? Foi o 4º homem. Quem era o 4º homem na operação? Soldado Sonselha. O que foi encontrado com o réu? Nada com o réu, nada de ilícito. Não, bens pessoais, eu quero detalhes. O que foi encontrado com o réu na revista? Eu não acompanhei a revista, eu estava fazendo a segurança da guarnição. Você tem que perguntar isso para o 4º homem, que é o soldado Sonselha. Se você estava fazendo a segurança da guarnição e tem detalhes da entrevista com o réu, então você tem detalhes também do que foi encontrado com o réu. Não, é plausível que se espere isso. Eu simplesmente recebo as informações que o comandante da guarnição me passa. Então, tudo isso que você está repassando para a gente são informações de terceiro, senhor Johnny? Sim, o comandante da guarnição me passou. Falar com o comandante e falar comigo é a mesma coisa. Então o senhor, nada disso que o senhor passou em depoimento, o senhor presenciou? É óbvio que eu presenciei. O meu depoimento inteiro eu presenciei.
porque o senhor está me repassando que as informações que o senhor tem foram repassadas por terceiro, e quando eu indago, o senhor disse que não teve contato com a situação que você era o quarto homem que fazia segurança. Então, não, eu sou o quarto homem, eu faço preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso saber qual que é a cinética do caso. O que está acontecendo? Depende disso. Está acontecendo é que você está defendendo um traficante. Tenente, eu não permito que o senhor fale dessa forma. Se a pessoa é traficante ou não, nós vamos decidir. E o cara se perdeu de vez daí aqui. Daí o cara se perdeu, daí já era. Ele já tinha dito que tinha visto, já estava falando que não tinha visto mais nada, já falou que a informação que ele passou durante a audiência inteira não foi ele que viu, foi o comandante que falou para ele, e o depoimento desse cara foi anulado, né? Então, assim, tudo por quê? Porque eu criei o caos na cabeça do cara. Eu aluguei um apartamento soviético na cabeça desse PM, né? Então, gente, a audiência de instrução é muito mais do que só estratégia processual, tá? Que nem eu repito para vocês, é o momento mais importante. Você tem que usar todas as armas que você tem na mão para trazer o resultado para o teu cliente. Eu não sou o cara mais técnico do mundo. Eu não sou. Mas eu sou extremamente estrategista. Eu sou muito estrategista nos meus processos. Então, o que eu tento fazer? Eu tento ressaltar esse plus que eu tenho para tirar o máximo possível na audiência de instrução. Trouxe 2 exemplos para vocês, mas eu dava para passar a noite aqui mostrando audiências, porque a cada 10 audiências minhas, 9 audiências são assim. Tá? Seguindo. Por que é importante fazer isso? Porque o policial, ele tem presunção relativa de veracidade. A presunção relativa de veracidade, você não consegue derrubar ela sem algo material, salvo se aconteceu o que o senhor Johnny mostrou pra gente. Ele mesmo acabar com o depoimento dele, né? Ele mesmo destruir o depoimento dele. E foi isso que o cara fez, né? Então você tem que criar elementos, você tem que trazer elementos de fora do processo. Eu trago o quê? Eu sei que do outro lado tem alguém que o mínimo que eu ferir ele, né? O ego do policial militar é algo absurdo, né? O orgulho dele, o Ulisses matou logo de cara quando eu perguntei. O orgulho do policial militar é algo que está aqui. Então, se você der uma cutucadinha no orgulho do policial militar, o cara se perde. O cara se perde completamente. É o que aconteceu, né? Então, eu tenho que tentar trazer esses elementos subjetivos, todo esse emocional, toda essa carga para dentro, tirar de dentro do meu cliente isso, tirar isso de cima do meu cliente e jogar isso em cima da acusação, em cima de quem está ali tentando trazer o prejuízo para o meu trabalho, né? Óbvio, tudo, que nem eu coloquei no ponto 3, tudo isso é feito com estratégia, tá? Tudo isso não é feito de qualquer forma. Como que se traça isso? Antes do depoimento, vou até mostrar um outro mapa mental que eu tenho aqui, ó. Não ia mostrar ele, mas vou até mostrar. Isso aqui foi uma audiência que eu preparei. Abre mapa mental. Abriu aqui, ó. Isso aqui foi uma audiência que eu preparei, tá? O que eu faço? Eu crio as perguntas com as ramificações de sim ou não. Ó, respondeu não. Respondeu sim. E eu crio as ramificações antes da audiência. Então, toda essa forma que a audiência se desenvolve está criado antes. Se o cara responder tal coisa, o que eu faço? Se responder isso, tomo tal atitude. Se responder isso, qual atitude que eu tomo? Tomo tal atitude. E assim por diante. Então, assim, é tudo com base em estratégia, tá? É tudo coordenado. Não é algo que eu cheguei ali para tentar utilizar desse sentimento, dessa motivação, mas sem ter pensado nisso antes, tá? Então, assim, se você vai para uma audiência de instrução sem criar o teu rol de perguntas, sem saber a forma que vai se desenvolver a audiência,
você está sendo um aventureiro na audiência de instrução. Então, o que você precisa fazer? Preparar ela antes, de uma forma que você tenha total noção do que vai acontecer. Eu escutei uma vez como que é o nome dele? O João Ricardo, que faz os júris lá. Ele falou uma... Eu vi num stories dele uma vez, e aquilo ali me gravou, e era verdade, eu fazia de forma inconsciente, mas eu não sabia que eu fazia aquilo de forma inconsciente. Que se você não sabe qual é a resposta, você não faz a pergunta. Você só faz pergunta que você sabe a resposta. Tá? Então, assim, você tem que saber a cinética do processo, tem que saber a cinética do fato, tem que saber como tudo ocorreu e tem que saber resposta por resposta. Você é pré-programado para saber a resposta que a acusação vai dar. Então, você já, indiretamente, você já sabe, né? Qual que é a tua função? Diante de todo esse fato, tentar se utilizar dessas situações que eu trouxe para vocês para jogar a acusação a responder o contrário, né? Por mais que você saiba exatamente o que ela vai trazer. Via de regra, na parte prática, audiência de instrução e julgamento é isso, tá? Você tem a tese pré-definida, você tem a responsabilidade em cima do teu cliente de como que vai ser tratado isso, e cabe a você, advogado, a criar esse mapa para se chegar no objetivo, tá? Reunião que vem sobre audiência de instrução e julgamento, eu vou trazer a parte material mesmo, né, processual, trazer a parte processual para trazer como que funciona, os artigos, tudo redondinho, tal, a parte mais de direito, mais de faculdade mesmo, mais de matéria de faculdade, a parte chata. Mas a parte prática, creio que é isso aqui, tá bom? Beleza, rapaziada? Vou encerrar a gravação e a partir de agora o papo fica mais livre.